quais são os complexos da cadeia respiratória? O complexo 1, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Tudo bem? Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Tá? Então vamos lá, vamos começar a montar nossa cadeia respiratória agora. Tudo bem? Flavoproteínas, né? Proteínas ligado a um grupo flavínico, né? A um grupo flavo. O grupo flavo, ele é o quê? Ele é um quê? Ele é um grupo prostético. Geralmente, os grupos prostéticos das flavoproteínas são o grupo FMN, né? E o grupo FAD. Tudo bem? Né? As cuproproteínas, quem são os grupos prostéticos das cuproproteínas? O cobre mais 1 e o cobre mais 2. Tudo bem? Quem são os grupos prostéticos das ferrosulfoproteínas? Ferro-sulfo. Ferro e enxofre. Né? E quem são os grupos prostéticos dos citocromos ou da hemoproteína? É a proteína que tem um grupo M, então ferro. O hemo, exatamente. Ferro. Né? Ou também chamado de grupo M, né? Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai... Pode apagar aqui? Pode apagar aqui. Vamos lá. Então, cadeia respiratória ocorre na membrana mitocondrial interna, né? É uma cadeia que tem a função de aceptar, né, elétrons, prótons que vêm do ciclo de Krebs, né? São levados, né? Porque as coenzimas levam esses prótons lá na cadeia respiratória, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Complexo 1, vou colocar aqui, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Vamos lá. O complexo 1, ele tem uma enzima que vai participar do complexo 1. Tem uma enzima crucial que vai participar desse complexo 1 aqui. Essa enzima, ela chama NAD desidrogenase. O complexo 2 tem outra enzima que vai participar. Chama-se o quê? Succinato desidrogenase. Complexo 3 tem outra enzima. Citocromo. O quê? O quê? Citocromo o quê? Citocromo. Citocromo C. Não é o citocromo C que participa do complexo 3? Ou redutase. Ou redutasa, né? Oxirredutasa. E o 4 é citocromo oxidase. O succinato desidrogenase ou é redutase? Não, é desidrogenase. Desidrogenase. Tá aí redutasa? Não, é desidrogenase. É desidrogenase. Ou coenzima Q redutase. Agora do lado aí. Aqui, né? A coenzima Q é redutasa, né? Olha aqui. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. No complexo 1, eu tenho as famosas flavoproteínas. Complexo 1 e complexo 2, eu tenho as flavoproteínas. Tudo bem? Complexo 1, complexo 2 e complexo 3, eu tenho as ferrosulfoproteínas. Tudo bem? Complexo 3, eu tenho o quê? Os citocromos, né? Citocromos. E complexo 4 também eu tenho o citocromo. E complexo 4 eu tenho as cuproproteínas. Então vamos lá. Aqui eu vou desenhar a proteína com a sua respectiva grupo prostético. Tá? E aqui eu tenho também a ferrosulfo. Tá?
Como dois pratos. Aqui, essa outra proteína. Demais. Isso. Aqui não forma nenhum próton. Aqui vou ganhar uma proteína de citocromo C. Aqui eu tenho coenzima. Coenzima U, também chamada de glipinona, né? Aqui, dois hidrogênios, os hidrogênios entram, saem dois hidrogênios. Aqui eu tenho um complexo chamado complexo CYT, né? Aquele livro antigo lá, não tem aquele livro antigo lá? Aquele livro antigo lá seu? Só para me analisar o desenho. É mais fácil mesmo. É, aquele desenho é bem mais fácil. Só para me analisar o desenho. Você colocou que ali ele vai 2, não é 4 não? Aqui não, 2, 2, 2, 2, 2 com 2, 4 com 2, 6. Entram 6 íons de hidrogênio, naquele livro lá que está. Entram 6 íons de hidrogênio. Eu fico hoje que entra 4, 4. É 4 e 4? 4, 4 e 2. 4 e 4 e 2? É que libera dor, né? A 1, o complexo 1 é 4, o complexo 3 é 4 e o 4 é 2. Então. Deixa eu ver algo. Tá aqui, ó. Eu fico hoje já. 4, 4, 2. 4, 4, 2. O livro da Carmão tá errado, ó. Já vai nos cabelos, tá bom? É o livro dela mesmo. 4, 4, 4, 2. 4 e outro 2. 4. Ele põe no quarto 2, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai virar. Aqui. Não tá funcionando então, vai 4, 4, 4, 2. Nada. Perfeito. 4, 4, 2. Cadê a água? Não tem B. Então, B. Isso. B. Assim. Vai virar 4 também. Complexo 3, esse com. E aqui. Esse CY, esse sai. Acontecer. Se copa complexo 4. Vai converter menos de água, menos de oxigênio, mais esses dois hidrogênios, que vai formar aqui água. E aqui vai sair dois hidrogênios também. Então vamos lá. Tá. Isso aqui vem pra cá, hidrogênio. Isso aí. Então aqui, o que acontece? O NAD reduzido, sai lá da cadeia, vai lá no ciclo de Krebs, bem? Chega aqui, ó, no complexo, no primeiro complexo aqui, ó, no complexo 1,
que vai acontecer? Essa enzima NAD deshidrogenasa vai romper o NAD reduzido, vai liberar os íons prótons para onde? Para dentro da proteína. Tá? Esses íons prótons entram dentro dessa proteína, se junta com o grupo prostético, FMN, tá? Do grupo prostético vai para a ferrosulfo e a ferrosulfoproteína bombeia partes de íons prótons lá para a coenzima Q. Tudo bem? E nesse bombear, libera 4 íons de hidrogênio. Então essa aqui, ó, essa ferrosulfo é como se fosse uma bomba, tá? Ela vai bombear esses íons prótons para a coenzima Q. A coenzima Q torna-se reduzida. E ao mesmo tempo, nesse trabalho que essa proteína faz, libera-se 4 íons de hidrogênio para onde? Para o espaço intermembranal da mitocôndria. Porque o quê? A cadeia respiratória não está acontecendo aqui? Não está acontecendo aqui? Então, esses 4 íons de hidrogênio vão ser liberados aqui, vão ser bombeados para cá, para o espaço intermembranal. Bem? Perfeito. Então, olha aqui. O NAD reduzido, ele sai do ciclo de Krebs, ele chega aqui no complexo I, libera esses íons prótons através dessa enzima de NAD deshidrogenasa e vai sair o que? NAD oxidado. Não é? NAD reduzido, chega do ciclo de Krebs, a NAD deshidrogenasa quebra esse NAD reduzido, esses íons prótons entram dentro da proteína, da primeira flavoproteína, tá? Se acopla o grupo FMN, do grupo FMN passa esse íon próton, passa para a ferrosulfo, a ferrosulfo bombeia esse íon próton lá para a coenzima Q, né? E nesse trabalho, nesse bombear, libera 4 íons de hidrogênio. E esses 4 íons de hidrogênio caem no espaço intermembranal. Aí o que vai acontecer? Succinato deshidrogenasa. O succinato deshidrogenasa, ele participa de qual reação lá no ciclo de Krebs? Exatamente, succinato perfumarato. E no succinato perfumarato é a participação de uma vitamina. Qual é a vitamina? B2. B2, ou também chamado de riboflavina. Então o que vai acontecer? Aí vai vir um FAD reduzido. Né? Chega aqui, o succinato deshidrogenasa vai quebrar esse FAD reduzido e vai liberar esses íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio entram dentro, né, da proteína do complexo 2, se acopla ao FAD. FAD+. Né? Se acopla ao FAD. Esse FAD, ou ele pode transportar esse íon de hidrogênio para ferrosulfo, para bombear para a ubiquinona ou coenzima Q, ou esse FAD já bombeia direto esses íons hidrogênios para a coenzima Q. Tudo bem? Então, está vendo que ela está se reduzindo 2 vezes. Ela se reduziu pelo complexo 1 e ela se reduziu pelo complexo 2. E, detalhe, no complexo 2 não formou o quê? Exatamente. Não formou íons prótons. Tudo bem? Não teve essa formação de íons prótons. Então, entra um FAD reduzido, sai um FAD oxidado. Tudo bem? Complexo 3. O que acontece no complexo 3? A coenzima Q, né, a coenzima Q, ela está o quê? Ela está reduzida. Ela vai se oxidar. Tá? De reduzida, ela se torna oxidada. Como? Ela vai liberar para o complexo 2, complexo 3, desculpa, ela vai liberar para o complexo 3 os íons hidrogênios. Então, quando esses íons hidrogênios saem da coenzima Q e entram no complexo 3, automaticamente a coenzima Q se reduz. Não, se oxida. Desculpa, se oxida. O que vai acontecer? Nessa reação, esse hidrogênio ele vai se juntar com a ferrosulfo
e vai ser mandado para fora, tá? Esse hidrogênio se junta com a ferro-sulfo e a ferro-sulfo bombeia 4 íons de hidrogênio para fora, tá? E ao mesmo tempo, CYTB vai se converter em CYTC. CYTB se converte em CYTC. Esse CYTC, ele é mandado para fora. CYTC é mandado para fora, tá? E é acoplado aqui na onde? Aqui na membrana, né, da proteína. Aqui do lado externo da proteína. Tudo bem? Com a participação do citocromo, né, C ou citocromo redutase. Então, o que aconteceu? Apenas reduziu. Tudo bem? Apenas reduziu. Aqui, ó, reduziu o ferro-sulfo. Esses íons hidrogênios que a ubiquinona jogou aqui para o complexo 3, dentro do complexo 3, a ferro-sulfo captou e bombeou 4 íons de hidrogênio. E converteu CYTB em CYTC. CYTC sai e se acopla do lado de fora da proteína. Tudo bem? Complexo 4, ou também chamado citocromo oxidase. O que vai acontecer? Esse CYTC, que foi formado aqui no complexo 3, vai se acoplar à proteína aqui, ó, a parte externa da proteína do complexo 4. Quando ela se acopla, o que vai acontecer? O enzima cobre 1 se verte em cobre 2. Tudo bem? Cobre 1 se verte em cobre 2. Tá? E ao mesmo tempo, CYTA se verte em CYA3. Tudo bem? Nessa reação, libera-se 2 íons de hidrogênio. Tá? E lá embaixo, ao mesmo tempo, meio de água, se junta meio de água, mais 2 íons de hidrogênio que foi liberado, forma uma molécula de água. Forma-se uma molécula de água. Entendeu? Então, isso aqui é a famosa cadeia respiratória. Né? O que tem que saber da cadeia respiratória? O que tem que saber? Que a cadeia respiratória, ela forma-se água, né? Ela vai formar ATP? Não. Ela vai formar água só para refrigerar a reação. Entendeu? Ela vai formar água apenas para refrigerar a reação, né? Então, olha aqui, ó. Uma NAD desidrogenasa, complexo 1, NAD desidrogenasa, complexo 2, succinato desidrogenasa, complexo 3, citocromo C, complexo 4, citocromo oxidase. Então, olha que legal. Vem um NAD reduzido, sai um NAD oxidado, o íon próton que estava do NAD, que trouxe o NAD reduzido, joga, né, entra para dentro do complexo 1, se acopla ao grupo FMN, ao grupo prostético FMN. O grupo prostético FMN passa esse hidrogênio para o ferro-sulfo, tá? E o ferro-sulfo bombeia esse íon hidrogênio lá para a ubiquinona, ou coenzima Q. Bem? E nesse bombear, nessa reação, libera-se 4 íons de hidrogênio no espaço intermembranal da mitocôndria. Tudo bem? Complexo 2. Complexo 2. Sai um FAD reduzido lá do ciclo de Krebs na reação de succinato para fumarato com a participação da vitamina B2, com a participação da vitamina B2. Então, olha aqui, ó. Sai um FAD reduzido. O FAD reduzido chega aqui no complexo 2. Succinato desidrogenasa rompe esse FAD reduzido, libera íons prótons. Esses íons prótons entram dentro da proteína, se acopla a FAD, né, ao grupo prostético FAD. O grupo prostético FAD, ele pode ter 2 vias, pode ter 2 caminhos. Ou ele transporta esse hidrogênio para ferro-sulfo e aí a ferro-sulfo bombeia para a ubiquinona, ou o FAD ele joga direto para a ubiquinona. São 2 caminhos que ele pode fazer, ele pode realizar. Bem? Então a ubiquinona ela se torna 2 vezes reduzidas, tá? Ela se torna 2 vezes reduzida. Então o que vai acontecer? Ela vai se oxidar. Como? Ela vai liberar esses íons de hidrogênio do complexo 3, ou também chamado de citocromo C, tá? Reduzindo-se.
Esses íons hidrogênios dentro do complexo 3 se juntam com a ferro-sulfuro. E, ao mesmo tempo, CYTB se verte em CYTC. Tá? Quando acontece esse câmbio, né, a ferro-sulfuro ela joga 4 íons de hidrogênio para fora do espaço intermembranal. Tá? CYTC ele sai do citocromo C ou do complexo 3 e se acopla à membrana, né, à parede da proteína. Tudo bem? O que vai acontecer depois? No complexo 4, esse CYTC ele sai da parede da proteína do complexo 3, se acopla à parede da proteína do complexo 4 e vai se verter em cobre 1 em cobre 2 e ao mesmo tempo CYTA em CYAC, A3. Tudo bem? Nessa versão, quando se converte, quando faz essa reação, libera-se 2 íons de hidrogênio. Tá? Então eu tenho meio de água mais esses 2 íons de hidrogênio que foi liberado, forma uma molécula de água. Eu só me perdi no segundo complexo. Você perdeu no segundo complexo. Voltando aqui. FAD reduzido de succinato para fumarato, né? Então, chega o FAD reduzido, tá? Succinato desidrogenasa vai quebrar esse FAD reduzido. Os íons prótons desse FAD reduzido entram no complexo 2. No complexo 2, esses íons prótons vão se juntar ao FAD, tá? Ao grupo prostético FAD, né? Lá do complexo 2. O que o FAD, o que pode ocorrer? Pode ter 2 caminhos. Ou esse FAD leva esse íon hidrogênio para o ferro-sulfuro, aí da ferro-sulfuro vai levar para a ubiquinona, ou o FAD joga direto para a ubiquinona. E outra coisa. Só a diferença é só que tem esses 2 caminhos. Esses 2 caminhos vai fazer. Direto, E outra coisa. Exatamente. E outra coisa. Não produz o quê? Hidrogênio. Nessa reação não produz hidrogênio. É o único complexo na cadeia respiratória, né, da mitocôndria que não produz íons hidrogênio. Essas. É bonito. Não é bonito? Então vamos lá. Quais são as 4 proteínas que fazem parte da cadeia respiratória? Flavoproteínas, cuproproteínas, hemoproteínas. Coenzima Q não é proteína. Citocromo ou hemoproteína, né? Complexo 1. Wesley, vamos lá. Complexo 1. Quais são as proteínas que participam do complexo 1? Flavoproteína. O que mais? Ferrosulfoproteína. Flavoproteína tem o grupo prostético FMN. Ferrosulfo tem o grupo prostético ferro mais um enxofre, né? Vamos lá. Vamos lá, Kira. Quais são as proteínas que participam do complexo 2? FAD? FAD. E qual que seria o FAD é o grupo prostético, né? Qual seria a proteína? Ferrosulfo, né? Aqui ó, tem a ferrosulfo. E qual é a outra proteína que participa do complexo 2? As flavoproteínas, né? Que as flavoproteínas, lembra quando eu falei para vocês? Que as flavoproteínas ela tem o quê? Tem o grupo prostético FMN e o grupo prostético FAD, né? Vamos lá, Letícia. Complexo 3. Quais são as proteínas que participam do complexo 3? Ferrosulfo. Ferrosulfo está no complexo 1, no complexo 2 e no complexo 3. Qual? Hemoproteínas, também chamadas de citocromos. E aí, Cleber? Quais são as proteínas que participam do complexo 4? As cuproproteínas. Exatamente. O que mais? Citocromos ou também chamados de hemoproteínas. Isso aí. Não é difícil cadeia respiratória. É difícil cadeia respiratória? Não é difícil. Vai lá, Wes, explica pra gente aí. Vamos lá, vamos ver se entendeu aí cadeia respiratória, vai.
Vai lá. Ele reduzido sai da cadeia do ciclo de Krebs e entra no respiratório. Sim. É quebrado pelo lado hidrogenado. Sim. E lado oxidado. Sim. Ele leva os 2 hidrógenos do complexo 1 para a proteína FMN. Sim. E daí ela leva tanto proteína Sim. e bombeia lá para o complexo 3. Certo. Complexo 3? No complexo Q. Exatamente, para a coenzima Q. Certo. Aí no complexo 2, o PAD vai reduzido e Opa, esqueceu de uma coisa. E aqui? libera 4 pontos. Libera 4 íons prótons. Certo. Não, Aqui. No espaço. não. No espaço Intermembranal. Exatamente, nesse espaçamento aqui, né? Certo. Aí o FAD reduzido vai quebrado pelo sistema hidrogenado. Certo. Com água oxidada. Forma fase oxidada. Leva 2 íons prótons no complexo 2 que tem o FAD, né? E pode mandar direto para a coenzima Q. Sim. Ou pode usar a ferro-sulfuro proteína para bombear. Exatamente, a ferro-sulfuro bombeia para coenzima Q. Certo. Coenzima Q que está reduzida, oxidada Certo. e manda íons lá para o ferro-sulfuro proteína da classe 3, Certo. que bombeia 4 hidrogênio. Certo. As citocromos C, Citocromo CYTP TB, se converte em citocromo CYT, C. C. Certo. Ela leva lá para o quarto complexo. Exatamente. E a CYTC se desacopla do complexo 3 e acopla no complexo 4. 4. Certo. Daí o curso tem só 2 cursos. Um vai para o 2. Q1 vai para Q2. Da forma cuprosa para a forma cúprica, né? Exatamente, aí. Aí o citocromo A se transforma em citocromo A3, Sim, libera 2 íons hidrogênio sim. e mais metade da molécula de oxigênio formada. Alguma dúvida? Cadê isso? Perfeito? Fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa é justamente para a produção de ATP. Aí sim a gente vai começar, né, a falar de produção de ATP. Então vamos lá. Pode apagar aqui? Então, não se esqueça que no complexo 1 foi formado 4 íons prótons. No complexo 2 foram formados quantos íons prótons? Nenhum. Complexo 3, 4. Complexo 4, 2. Tudo bem? Não se esqueça disso. Então vamos lá. Pode apagar? Pode apagar aqui? Na fosforilação oxidativa... Oi. Só assim, ela falou, se eu perguntar do 2 em diante, Sim. aí então eu só vou contar o 3 e o 4. O 3 e o 4. Não, 6 e 2. Exatamente. Por isso que esse livro aqui, ó, que na verdade entra 6 hidrogênios na fosforilação oxidativa, né? Na ATP sintase, né? Que tem a molécula para formar a molécula de ATP, né? Tem na membrana mitocondrial, né? A membrana interna da mitocôndria, tem a ATP sintase. E a ATP sintase, na ATP sintase, né? No coelho, que nós vamos ver, no coelho da ATP sintase, entra só 6 íons de hidrogênio. Entendeu? Entra apenas 6 íons de hidrogênio. Então, pega-se os 4 íons de hidrogênios que foi formado no citocromo C ou no complexo 3, mais 2 íons de hidrogênios que foi formado no citocromo oxidasa, né? Ou no complexo 4. 4 com 2, 6. E esses 6 hidrogênios vai entrar na ATP sintase para formar a molécula de ATP. E outra coisa, se ela coloca uma enzima que se inibe o complexo 1, vai ocorrer do 2 em diante. Vai ocorrer do 2 em diante. Só para o ciclo, se tem uma inibição no 3 e no 4? Só para o ciclo você tem inibição no 3 e no 4. Exatamente. Porque tem que ter 6 íons de hidrogênio para entrar no coelho da ATP sintase para produzir ATP. Se inibe complexo 1, tudo bem. Agora, se inibe complexo 3 e se inibe complexo 4, aí vai ter problema.
na síntese de ATP. Tudo bem? Não sabia não? É. Tudo bem? Então vamos lá. Fosforilação oxidativa. Membrana mitocondrial interna. É o processo para qual gera ATP utilizando a energia liberada durante o transporte de elétrons a nível da cadeia respiratória. Né? Então, esses elétrons que foram bombeados, né, do complexo 1 foi bombeado lá para onde? Lá para a coenzima Q. Do complexo 2 foi bombeado lá para a coenzima Q? Não! Cuidado, o complexo 2 não forma prótons. Do complexo 3, né? Do complexo 1 e do complexo 3, né? Formou-se íons prótons, né? E o complexo 4 também formou-se íons prótons. Juntam esses íons, né? Esses íons têm uma grande quantidade, uma alta quantidade de energia, então altas ligações energéticas. Então entram lá na cadeia da fosforilação oxidativa, entram lá na ATP sintasa para a produção de ATP, para a produção de energia. Está falando aqui, né? A energia armazenada das coenzimas de oxidorredução da cadeia respiratória se transforma em elances de fósforo de alta energia mediante a fosforilação oxidativa. Né? A energia livre disponível como consequência da transferência de 2 elétrons, desde o NAD e o succinato, ao oxigênio molecular é de menos 57 a menos 36 kcal/mol, respectivamente. Né? Isso tem que saber, isso tem que memorizar. Tudo bem? Aqui a energia livre. Qual é a energia livre do NAD e do succinato, né? Desidrogenase, né? É de menos 57 a menos 36 kcal/mol. Vamos lá. Então, oi? Tudo bem? A membrana mitocondrial interna, então olha aqui, então nós sabemos que a fosforilação oxidativa também ocorre na membrana mitocondrial interna. Então você tem a mitocôndria, e aqui a membrana mitocondrial interna. A membrana mitocondrial interna ela é o quê? Ela é de forma invaginada, né? Ela invagina, de forma plegueada, né? Então tá aqui, a cadeia respiratória ocorre na membrana mitocondrial interna e a fosforilação oxidativa também ocorre, né, na membrana mitocondrial interna. Então, a membrana mitocondrial interna deve estar fisicamente intacta. O que é fisicamente intacta? Não está perfeita, não pode ter nenhuma falha, né? Não pode estar enguiçada, né? Eles falam, não pode estar enguiçada, tem que estar em perfeitas condições, né? De tal maneira que os prótons, né, somente podem descer à mitocôndria por processos que está acoplado à síntese de ATP. Né? Se deve desenvolver uma concentração alta de prótons. Né? Se deve desenvolver uma concentração alta de prótons fora da membrana mitocondrial interna. O transporte de elétrons através da cadeia respiratória gera um gradiente eletroquímico a ambos lados da membrana interna. Então, olha aqui, ó. Vocês acham que eu tenho mais concentração de íons prótons aqui nessa parte interna ou na parte externa? Na parte externa. Tudo bem? Na parte externa. Então aqui vai gerar essa diferença de concentrações de íons prótons, vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Um gradiente eletroquímico. Gera-se um gradiente eletroquímico. Tanto na parte interna como na parte externa. Tanto na parte intermembranal como na parte da matriz. Tudo bem? Vamos lá. A síntese de ATP se realiza utilizando energia armazenada em forma de gradiente eletroquímico, né, de prótons através da membrana interna, mediante a enzima ATP sintasa. O acoplamento quimiosmótico, né, teoria quimiosmótica foi proposta por Peter Mitchell, né, e indica que a enzima ATP sintasa está formada por 3 porções que são a cabeça. Então aqui, ó, se nós analisarmos aqui, eu tenho a enzima ATP sintasa, tudo bem? Tá aqui, ó, a bonitinha aqui, ó, ATP sintasa.
Então, a enzima ATP sintase está formada pela cabeça, a base e o coelho. A cabeça se denomina porção F1. Está projetada ao lado interno da membrana mitocondrial. Então, olha aqui, ó. Essa aqui é a cabeça. Porção F1. É a cabeça. É verdade. Claro, base, é verdade. Porque esse aqui ocorre o ciclo de Krebs. Tudo bem? E o ciclo de Krebs, ele manda no desencadear, no desenvolver do ciclo de Krebs. Ele manda íons prótons, né? Através da NAD e através da FAD, que são coenzimas para a cadeia respiratória, né? E a cadeia respiratória também se encontra na membrana mitocondrial interna, né? Daqueles íons prótons que foram formados na cadeia respiratória, consequentemente, aqueles íons prótons, né, vão também entrar na cabeça, né? Na cabeça da ATP sintasa, né? Que está voltada justamente para onde? Para a parte interna, né? Para a parte interna da matriz mitocondrial. Tudo bem? Então essa aqui é a porção F1. A porção F1 eu tenho a cabeça da ATP sintase. Tá? Vamos lá. A porção F1 está composta por 5 polipeptídeos diferentes. Uma cabeça F1 ela está composta por 5 polipeptídeos. Quais são os polipeptídeos que compõem a cabeça F1? Aí está o desenho aí. Alfa, beta, gama, delta e... Qual é a outra? Y. Não é um Ezinho aí? Não é um Ezinho? Olha lá. Alfa, né? Alfa, beta, gama, teta, né? Teta e Y. Então forma um coelho, não? Como é que é? Não, isso forma a cabeça. Isso forma a cabeça da o coelho é gama. Tudo bem? O coelho é gama. Depois eu tenho a base. Então, olha aqui, a porção F1, que é a cabeça, está voltada, né? Ela está apontada para a matriz mitocondrial. Depois eu tenho a base, ou também chamada de porção F0. Então, aqui é a base. Ó. Base, porção F0. A base ela está justamente em cima da onde? Da mitocôndria, da matriz mitocondrial, da membrana mitocondrial interna. Ela está justamente em cima da membrana mitocondrial interna. Vamos ver a base? Olha lá. A porção F0, a base se encontra anclada na membrana mitocondrial interna. Essa se denomina porção F0. E a porção F0, ela também tem subunidades. Quais são as subunidades da porção F0? A, B, C. Onde o C eu tenho C1, C2, C3, C4, C5, né? É até C5, não é? Exatamente. Então, a porção F0, ou também chamada de base, ela está anclada, ela está pegada, né? Onde? Na membrana mitocondrial interna. E eu tenho o coelho. O coelho o que é? O coelho, esse espaçamento aqui, ó, né? Que é a porção que Y, ou também chamada de porção gama, né? O coelho é o canal. É o canal. Onde vai entrar os íons prótons que foram formados lá na cadeia respiratória, vai sair os íons prótons, né? Vai passar por esse coelho aqui, ó, vai passar por esse espaçamento, né? Vai passar por esse canal, que é o coelho, né? E vai ter a produção de ATP. Como vai ter a produção de ATP? 3 ADPs mais 3 fósforos inorgânicos, né? Ou também chamados de pirofosfato inorgânico, vai ter a produção de 3 AT. Então, aqueles íons hidrogênios que foram formados na cadeia respiratória, aqueles 6 íons de hidrogênios que foram formados na cadeia respiratória, eles vão entrar aqui, ó, né? Eles vão entrar pela porção F1, né? Vão entrar na porção F1, vão entrar no coelho, vão passar pelo canal, vão sair pela porção F0, né? Ou na base, né? E vai levar com eles, né?
3 ADPs. Aqui eu já tenho 3 ADPs, né? Não comprava não, pô. Por quê? Porque os inibidores internos não tá aqui na membrana, o espaço intermediário não. Ele não sai também. Não, ele entra pelo F1. Acho que sai por aqui. Ele sai pelo F1? O que usaram mais sai do lado de fora. Ah, não, é verdade. Ele sai pelo F1. Desculpa. Então, olha aqui. Ele vai entrar pela porção F0 e vai sair pela porção... Ele vai sair aqui, né? Ele faz essa reação, não faz? Desculpa. Então, ele vai sair pela porção F1. Ele vai entrar na porção F0, vai entrar pelo canal, né? Do coelho e vai sair pela porção F1. Vai ser o contrário. Viu? Desculpa. Vai ser o contrário. É, claro. Porque aqui, ó, aqueles íons, né, que foram produzidos na cadeia respiratória vão ser mandados aqui, ó, né, no espaço intermediário. Então vai ser A e vai ter a função inversa, né? O sentido dele vai ser o contrário. Ele entra pela porção F0 e sai pela porção F1. Por quê? Não, depende da reação. 3 ADPs mais 3 pirofosfato inorgânico vai ter a produção de 3 ATPs. Então, na verdade, juntando-se com o ciclo de Krebs, com a cadeia respiratória, com a fosforilação oxidativa, quantos ATPs produz a minha célula? 10. Não. 32. De 36 a 38 ATPs. 32. 32? Não, de 36 a 38. Alguns livros falam de 32. Não, vamos deixar para 32, né? 32? Tá bom. E ela falou na 32, foi? A bichinha. No Harper? Mas é baseado no Harper, de Ela falou bioquímica. 32, mas é. É baseado nesse aí? A partir Não, do- baseado nesse aqui é 38 mesmo. 38 mesmo. Baseado na aula dela, 32. É, É não baseado sei no como. Harper de 36 a 32. Pois é, que ela tá Não, eu ficaria com o Harper, né? Ela tá dizendo que o NAD vale 3 ATP e Sim. o RAP tá, e não é 2,5. Aí na última foi arredondado. Na última prova todo mundo errou. Pois porque é, era todo mundo botou 2,5. 3. Todo mundo botou 3, né? Eu botei 2,5. Porque no livro tá 3. No Aí ela Harper, falou né? redondeado, mas como é Não, que no ela Harper tá arredondeado? 2,5 mesmo, mas no dela tá 3. E na aula ela deu 3. Então coloca 2 ADPs mais 2,5, né? Fósforos inorgânicos, né? Na verdade não seria assim, né? Seria como? Seria... Ele forma 2,5 ATPs, né? O total, né? Então seria como? 2,5 dividido por 2 dá quanto? Não, como assim dividido por 2? Por que não forma 2,5 ATPs total? Um NAD forma 2,5. Um NAD 2,5 ATP. Forma 2,5. Então, um ciclo de Krebs dá 3. Sim. 3 NAD? Sim. Então, 3 vezes 2,5 dá 7,5. Uhum. Não dá 9, né? Que ela falou. Com mais 1,5 de FAD dá 8, 9. 9. Com mais 1 de ATP dá 10. 10. Exatamente. NAD 2,5. Um FAD Se 2,5, for né? arredondado, 2,5 por 2,5 dá? FAD 1,5? Uhum. 2,5 por 1,5 dá? dá? Vai para 3 e for arredondado. não, mas não tem um NAD só, então são 3. Claro, são 3 NADs. Claro, 7,5. Dá 9. 7,5. 9. E aqui 1, né? E meio, né? 9. Aí mais um. Mais o GDP. Mais 1 do GDP, 10. 10. GTP é formado de succinil-CoA para succinato, né? Forma 2 GTP. É uma fosforilação. Entendeu, não? Substrato, né? Mas esse negócio de quantidade eu não entendo. Um NAD Vale. tem 2,5. Quantos NADs produz a cadeia no ciclo de Krebs? 3. 3. Então 2,5 vezes 3, 7,5. 7,5. Um FAD, quantos ATPs? Um só. 1,5. E eu tenho apenas um FAD. Então, 7,5 com 1,5 dá 9. Não é? Mais 1 GTP de succinil-CoA para succinato. É isso. Só que se for de forma redondeada, Vai dar 12. Dá 12. Dá 12. Aí, Carlos na prova de bioquímica, né? Na final, né? Ô Basílio, mas aí eu penso que os 10 ATP Sim. é de um ciclo. De um ciclo, né? De um ciclo de Krebs. Se ela coloca 3, Se ela colocar 3, aí colocaria 30, né? Sempre multiplicando, né? Tem que dar multiplicar. É assim sucessivamente.
Tudo bem? Ó, aí tem a cadeia, inibidores da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa, né? Aí, ó, inibidores do complexo 1, né? Tem aí no livro de vocês? Tem, ela falou muitos no... Então, inibidores do complexo 1, rotenona, né? É um produto vegetal da Sudamérica que se utiliza como inseticida. Bloqueia o fluxo de elétrons desde o NAD a coenzima Q do complexo 1. Então lá, ó, quando os íons prótons entram na porção FMN, a porção FMN passa para o ferro-sulfuro não tem como bombear, né, esses íons prótons lá para a coenzima Q. Então, essa rotenona, ela bloqueia, né, o bombeio do grupo do complexo 1, né, dos hidrogênios do complexo 1 para a coenzima Q, né? Depois eu tenho, e essa rotenona, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Depois eu tenho amital, que é um fármaco barbitúrico, né, que bloqueia o fluxo de elétrons desde o NAD à coenzima Q no complexo 1. Também tem a mesma função da rotenona. Bem? Então, todos esses aí, ó, tanto a rotenona como o amital, como a piercidina A, vão o quê? Vão ser inibidores do complexo 1. Vão inibir o quê? Os íons prótons que saem do complexo 1 e vão para a coenzima Q. Tudo bem? Então, elas inibem. Então, a rotenona, o amital, que é um barbitúrico, né? A piercidina, né? São inibidores de complexo 1. Depois eu tenho inibidores de citocromo C, ou também chamados de complexo 3, né? Olha lá, a antimicina A. É um antibiótico produzido pelo Streptomyces, né? Que bloqueia o fluxo eletrônico desde citocromo B1 a citocromo Q no complexo 3, né? Depois eu tenho inibidores da enzima citocromo oxidasa, cianuro, a azida, né? E o nosso famoso monóxido de carbono, né? São inibidores do citocromo oxidasa, né? Esse cianuro, já ouviu falar daquela folha de louro? Folha de louro? Você sabe que a gente come folha de louro, né? A gente come folha de louro, bota uma feijoada, bota um feijãozinho. Só que a folha de louro ela vem desidratada. Porque se ela vier verde, ela contém cianuro. Ela pode matar. Se a gente comer, ela é tóxica. Ela é tóxica. Ela nos mata. Ela é tóxica. Você pode pesquisar. Folha de louro, ela contém cianuro. Só que quando ela é o que? Comercializada, ela já vem desidratada. Como é que desidrata? Eu acho que não queima, né? Queimando ela, não sei. Porque vem aqui embaixo tem um pé de louro. É mesmo, rapaz? Ninguém comeu? Deve ter umas folhas que os cabos aí não levaram, acho que eu vou morrer. Sério mesmo? Tem folha de louro aí embaixo? É, moço. Vamos pegar um pedacinho? Vamos comer um pedacinho? Deus me livre. Vamos lá, então vai ver se vocês É mesmo, tem que fazer a prova, pô. Meu Deus, teste. Chamar o Se esses cabos morrerem, nossa. Wesley pro pai. Depois eu tenho a azida e o monóxido de carbono, né? Inibidores do citocromo oxidasa. Depois eu tenho desacoplantes da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa, né? Então não deixa, depois da cadeia respiratória, não deixa dar continuidade à fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Dinitrofenol, dicumarol e pentaclorofenol. Esse nome o cara só tem que decorar. Só tem que decorar. Olha lá, são desacoplantes químicos ao entrar na matriz mitocondrial em forma protonada. Podem liberar o próton para o meio. E desta forma, o gradiente de prótons formados na cadeia respiratória se dissipa para o citosol. Não? Então, tem os desacoplantes, dinitrofenol, dicumarol e pentaclorofenol. Depois eu tenho a valinomicina, né, que é um ionóforo. O que é um ionóforo? Inibidor de fósforo? Opa! Ionóforo, inibidor de fósforo? Será? O que seria um ionóforo? Ionóforo. O que seria um ionóforo?
Depois pesquisem aí pra mim. Esse ionófilo, tá? É um inibidor de fósforo, né? É um ionófilo que desarticula a cadeia respiratória da fosforilação oxidativa. Depois eu tenho a oligomimicina, que é um macrolideu, é um antibiótico, um antibiótico, né? É um macrolideu que inibe a enzima ATP sintase. Olha que legal, se você tomar esse antibiótico, também vai inibir a ATP sintase, né? Macrolideu. Agora vocês vão ter nítulo 2, vocês vão ver antibiótico. Nítulo 2, agora vocês vão ver todos os antibióticos. Macrolideus, aminoglicosídeos, penicilinas, cefalosporinas, glicopeptídeos, monolactâmicos, quinolonas, trimetopim, sulfas, né? Tem tudo agora os antibióticos. Sulfa, tá com Gamatron. Exatamente. A associação de sulfametoxazol com trimetopina, né? Que é o nosso famoso clotrimoxazol. Né? Nosso famoso clotrimoxazol. No Brasil chamado de Bactrim, né? Doido. Vamos continuar? Vamos continuar. Metabolismo de carboidratos aqui, você já viu? Qual que é agora? Já acabou? Já acabou. Nossa, espera aí, tá? Ô, busca pra mim também, por favor. Ô, tem coca, vocês querem? Eu quero. Quero água.